Boa tarde, boa noite, bom dia. Esse vídeo pretende ser um book trailer desse livro aqui. A Crise Mundial, entrevista anotada de Robert Kurz, que foi publicado pela Create Space Independent Platform, que é uma subsidiária da Amazon, que é uma editora uma editora de autopublicação que fica nos Estados Unidos, em Charleston, nos Estados Unidos. Então, de antemão, eu tenho que fazer menção a algumas pessoas que tornaram esse livro físico, que está aqui na minha mão, tá até o brilho do sol batendo na capa, né, que é brilhante, uma capa gloss, que tornaram esse livro físico possível, que está na minha mão agora. Primeiro de tudo, a primeira pessoa que eu tenho que fazer menção é a Dionísio Nascimento Neto, que é um pesquisador do kardecismo e também ele se interessa por social-democracia. Ele gosta de ler o Mangabeira Unger, os escritos do Ciro Gomes. Ele se interessa por esse escopo aí, né? Escopo da social-democracia. Então ele está bancando a concretização desse livro, está chegando na minha mão, que foi eu que fiz, né? Que eu que escrevi. E também ele vai bancar boa parte da noite de autógrafo, né? Que eu pretendo fazer aqui em Fortaleza daqui a alguns meses, porque por enquanto eu estou na fase de pré-produção da noite de autógrafo deste livro. Outra menção que eu gostaria de fazer é a Antônio Glaudeni Brasil, que é um professor da UES que quando chegar mais na parte de noite de autógrafo ele vai se comprometer a garantir uns cartazes, né? Ele disse que vai dar uma ajuda. Também ao professor Antônio Jorge Lopes Paulino, que é um professor, é um doutor, né, em antropologia, que ajudou também. Porque eu fiz uma vaquinha, né? Eu não fiz um crowdfunding num site de crowdfunding. Eu fiz uma vaquinha com algumas pessoas, alguns contatos que eu tinha do meu ciclo de relações, da minha networking. E foram essas pessoas que resolveram me ajudar, né? Então, minha menção de agradecimento a Antônio Jorge Lopes Paulino, esse professor de antropologia. E também eu não posso deixar de mencionar, e a pessoa que eu vou citar agora está citada no livro, literalmente, que é o Jorge Paiva, né? O Jorge Paiva é um pesquisador mineiro, mas que se destacou aqui no Ceará. Ele está aqui no Ceará desde começo dos anos 70, e ele é uma das pessoas, é um dos articuladores de um grupo que dialoga com as ideias dessa pessoa que está aqui no subtítulo do livro, né? O livro se chama A Crise Mundial e tem entrevista anotada de Robert Kurz. Então, o Jorge Paiva ele faz parte de um grupo que dialoga com as ideias do Robert Kurz, que é, no caso, o crítico radical, né? Então, eu tenho que mencionar, e por sinal o crítico radical é citado no corpo da introdução do livro, deste livro, e também é mencionado na bibliografia, né, os documentos do crítico radical. Então, a minha eterna gratidão aos companheiros do crítico radical, né, a Célia Zanetti, a Rosa da Fonseca, Maria Luísa, professor Irenildo, a Iraci, Dona Franci, o Fabrício, quem mais? O Marcos, a Cláudia, né, que é a companheira do Marcos, e todas essas pessoas, o Ronaldo, a Etelvina, né, que é a companheira do Ronaldo, todas essas pessoas, elas criaram uma massa crítica na minha cabeça em relação às ideias que o Robert Kurz ele aborda,
que ele faz parte de um movimento que eu chamo de movimento transnacional, movimento internacional da crítica do valor, né? O CELMIAP também se refere, que também faz parte do movimento, dessa forma, né? Como crítica do valor. Então, meu agradecimento a essas pessoas. Pois bem, esse vídeo vai se dividir. Eu vou comentar um pouco o suporte do livro, né? A capa e contracapa. Vou talvez explanar um pouco, entrar um pouco na introdução do livro e dialogar um pouco com uma coisa que é fulcral no pensamento do Robert Kurtz, né? Que é o fragmento das máquinas, que aliás, ele chama de fragmento das máquinas, ele nomeia dessa forma, que é um trecho, um excerto do livro Grundrisse, do Karl Marx, né, que é um livro que foi lançado, aliás, não foi lançado, é um livro de 1857, e que aqui no Brasil a recepção foi muito fragmentária e difusa e porosa, e que só a partir de 2011 é que teve uma edição brasileira deste livro, né, que é um livro que o movimento operário pouco deu atenção a ele, esse livro do Marx, né? E que nesse livro tem esse fragmento das máquinas. Mas vamos uma coisa de cada vez, né? Pois bem, vamos à capa, né? A capa tá em tom amarelo. Tem essa foto aí que eu peguei do banco de imagens da plataforma de autopublicação da Amazon, que é do CreateSpace, né? Que foi a subsidiária por qual eu publiquei o livro. Que tem essa foto aí de um... Vou botar aqui bem perto. Que é essa foto aí de um robô fazendo uma máquina, né? Aliás, um robô fazendo um componente de computador, né? Ou seja, uma máquina fazendo outra máquina. Que dá a ideia, que pega bem a própria ideia do livro, que é de que o trabalho humano está sendo substituído pelas máquinas, né? Que é a premissa do Kurtz e do pessoal da crítica do valor, né? Que é baseado no fragmento das máquinas, que foi a prospecção que Marx fez há 150 anos atrás, que chegaria a essa época no capitalismo, né? Em que o trabalho vivo seria substituído pelo trabalho objetivado, o trabalho morto, o trabalho das máquinas. Aí eu vou ler um pouco a contracapa, né? Na contracapa tem uma quote word que é: desde 2008 os comerciantes faturam menos. Por que você conhece pelo menos 5 desempregados? Isso aí é para chamar a atenção do leitor na livraria, né? Se ele chegar na livraria aqui em Fortaleza, isso aí para pegar o leitor, né? Ver se faz ele se interessar em ler o livro, comprar o livro. Este livro foi feito a partir de entrevista com o filósofo alemão Robert Kurtz. A entrevista foi conduzida pelas jornalistas Graziella Wolfart e Patrícia Fachin. Essa entrevista, que está contida no livro, está no corpo do livro, ela foi feita por essas duas jornalistas e está num periódico da Unisinos, né? Que, por sinal, esse periódico é citado na bibliografia. A referência bibliográfica está bem precisa lá, eu não vou recordar aqui. E o vídeo tem que ser curto para não tomar muito tempo do espectador, né? Pois bem, a obra parte do escopo de um movimento internacional conhecido como crítica categorial do valor de associação. A premissa desse livro é que a atual crise financeira mundial não seria mais uma crise cíclica, mas revelaria o limite interno econômico e a barreira externa ecológica do capitalismo finalmente atingidos. Você concorda com essa tese? Então o que é que se pode se depreender disso aí, né? É de que para Kurtz, que é o teórico com que eu me baseio o livro, essa crise financeira mundial, que para ele, né, o estouro dela foi em 2008, com o estouro das bolhas financeiras lá, a partir dos Estados Unidos, da crise imobiliária nos Estados Unidos,
ela sinalizaria não uma crise, mais uma crise cíclica, né? Que isso aí é bem as teses do marxismo tradicional e do liberalismo burguês, né? Dos economistas burgueses, mas sim uma crise final e terminal do sistema capitalista, ou também, como o movimento se refere, moderno sistema fetichista patriarcal produtor de mercadorias. Então, assim, e por que estamos nessa crise financeira mundial, que para Curtis não é mais uma crise cíclica, mas sim a crise que sinaliza claramente o colapso do capitalismo, ou seja, o colapso do capitalismo chegou, né? Porque Marx sempre estava no horizonte dele investigar da gênese ao colapso do capitalismo. Isso eu vi na introdução aos Grundrisse, que foi feita pelo Mário Duaé, né? Que foi o tradutor da edição brasileira dos Grundrisse. Então, por que esse colapso para Curtis, né, para a tese do Curtis, chegou? Porque o capital, né, que é a substância do capitalismo, o capital, a substância do capital é o valor. E a substância do valor é o trabalho, né? É isso, essa cadeia aí, né? Capital, valor, trabalho, dinheiro. Tudo isso está em crise, tudo isso está se dessubstancializando, tudo isso está se dessubstancializando porque a substância de tudo isso é o trabalho. O trabalho, segundo esse autor, o Robert Kurtz, ele está sendo substituído desde do que ele chama de terceira revolução industrial, que foi a partir do final da década de 70, início da década de 80, com o advento do microchip, e da automação, da robótica, da automação do trabalho, da cadeia produtiva. Tudo isso está pondo em xeque a sociedade do trabalho, né? Por quê? Porque máquinas não geram valor, máquinas não geram mais-valia, né? Embora, por favor, não confundam mais-valia com valor, não é ou mais-valor com valor, né? Não é exatamente a mesma coisa. Uma coisa está dialogando com a outra, mas não é exatamente a mesma coisa. Pois bem, então, assim, para ele, o trabalho vivo, o trabalho dos seres humanos, o trabalho assalariado, que é o que gera mais-valia, que é o que gera mais valor e valor, né, não está sendo mais gerado, porque está sendo substituído predominantemente pelas máquinas, pelo incremento tecnológico, né? E, para ele, a imediata capacidade de racionalização da cadeia produtiva não corresponde à imediata expansão dos mercados. E por isso o circuito, né, da transformação de trabalho abstrato em valor agregado não se fecha mais. E daí vem a crise financeira mundial. Esse circuito não se fecha mais. E além disso, como a coisa está meio vaga, essa semana está sendo meio conturbada para mim, eu não estou muito criativo, eu vou partir aqui para o excerto do Marx, né, que o Kurtz chama de fragmento da Marx. Está aqui, ó. A troca de trabalho vivo para o trabalho objetivado, isto é, o pôr do trabalho social na forma de oposição entre capital, trabalho assalariado, é o último desenvolvimento da relação de valor e da produção baseada no valor. Isso aqui, quando eu tive acesso aos Grundrisse, né, essa edição brasileira. E há muitos anos atrás, eu acho que foi em 2001, né, porque o Crítica Radical vem divulgando essa importância dos Grundrisse há muito tempo aqui na capital cearense. Aí eu tive acesso com um amigo meu, Valber Nogueira, com a edição
hispânica, né, espanhola do Grundrisse, da Fundo Econômico. Uma edição mexicana ou espanhola, uma coisa assim, mas foi essa edição que eu peguei, né, uma edição em espanhol. Aí na época eu tentei ler, né, eu achei muito difícil de ler. E também eu não tinha ainda muito a precisão das páginas do Fragmento das Máquinas. Ainda não tinha bem essa consciência. Eu sabia que estava lá, mas eu não sabia onde é que estava. Porque é uma obra grande, né? Aí agora eu tive recentemente, no final de 2016, eu tive acesso à edição brasileira dos Grundrisse, feita pela Boitempo e que foi traduzida, né? Que foi coordenada a tradução pelo Mário Duayé. E lá o Jorge Paiva, ele disse que eu lesse da página tal a página tal, o que o Kurtz chama de Fragmento das Máquinas. Aí começa por isso, né? A troca de trabalho vivo por trabalho objetivado, isto é, o pôr do trabalho social na forma de oposição entre capital e trabalho assalariado é o último desenvolvimento da relação de valor e da produção baseada no valor. Então, vamos tentar interpretar isso aqui. A troca de trabalho vivo. Trabalho vivo é o trabalho, isso no meu entender, eu posso estar falando uma besteira. Trabalho vivo para mim é trabalho, e trabalho, segundo esse livro aqui do Kurtz, que é o livro mais denso do curso, isso para mim, né? Tem gente que pode até ter facilidade de ler esse livro, mas para mim ele é muito denso, olha a grossura dele. Não só pela grossura, mas pela própria densidade do assunto. Robert Kurtz, Dinheiro Sem Valor, Linhas Gerais para uma Transformação da Crítica da Economia Política. Tradução, Lumir Naudil, editora Antígona. Para o Kurtz, nesse livro aqui, o trabalho, o que ele entende por trabalho, não é aquilo que o marxismo tradicional entende por trabalho, ou os economistas clássicos burgueses, né? De que trabalho é metabolismo com a natureza, etc, etc. Para ele, e baseado nesse lado menos conhecido do Karl Marx, o trabalho surge na modernidade capitalista. O trabalho está relacionado com produção de mercadorias. Trabalho é produção de mercadorias. Se você tem... É um exemplo até do Anselmo Iap, que eu vi na palestra do Anselmo Iap. Se você, na sua casa, pega um morango e vai fazer uma gelatina na sua casa, uma geleia de morango dentro da sua casa, e faz para consumir com a sua família, isso não é trabalho, isso é atividade. Agora, se você tem a mesma atividade de pegar esse morango, o açúcar, levar ao fogo, e não sei o que, botar dentro de um vidro, ir para o lado de fora da sua casa, ficar lá de fora e botar um preço no meio da rua e dizer, olha, eu estou vendendo essa geleia de morango que eu fiz, aí já passa a ser trabalho. Porque você transformou uma geleia de morango, que era um bem de consumo seu, numa mercadoria, num valor de troca. Então o trabalho para ele relaciona o trabalho com isso aí, com produção de mercadorias. Então, a troca do trabalho vivo, o que é que eu entendo por isso? Trabalho vivo por trabalho objetivado. O trabalho vivo é o trabalho dos assalariados para a produção de mercadorias. Mercadorias que o próprio Mário Duayé, numa palestra que eu assisti recentemente agora, ele explicando os Grundrisse, né, como foi a tradução que ele fez dos Grundrisse, ele diz que o trabalho, isso na interpretação dele, o trabalho, ele é no capitalismo, o trabalho ele unidimensionaliza os seres humanos. Né? O trabalho, ele, em vez dos seres humanos seres multidimensionais, os seres humanos são todos nivelados pelo trabalho, inclusive o patrão, a serem trabalhadores. Então eles ficam unidimensionalizados. E a serem trabalhadores que produzem muitas vezes mercadorias que não lhes dizem respeito. Né? Que aí vem o que ele diz, isso para o Mário Duayé. Que ele diz que a categoria mais importante para ele não é, aliás, a análise que ele vê na crítica marxiana, não é tanto a questão da exploração, mas sim a questão do estranhamento, né? Que ele, como
leitor de alemão, ele deve ter um nome para isso em alemão, né? Eu não saberia dizer porque eu não sou fluente em alemão. O estranhamento. Então, assim, vixe, tá muito... Não tá objetivo o meu vídeo, meu book trailer. Então é isso, a troca de trabalho vivo por trabalho objetivado. Então, o trabalho que era feito por assalariados, mesmo que esses assalariados não se reconhecessem, por exemplo, é um exemplo que tem lá no crédito à morte, da Celmiap. As pessoas produzem veneno, agrotóxico, geleia, isso na fábrica. Geleia, agrotóxico, bombas, armas. Para o capitalismo, isso é indiferente. Você tem que produzir mercadoria para vendê-las, para que o circuito econômico ocorra, né? E não importa o que você possa fazer. Muitas vezes a mercadoria que você produz no contexto de fábrica, no contexto fabril, no contexto da produção industrial, muitas vezes é uma mercadoria nociva, como os agrotóxicos. Mas você tem que fazer por causa do quê? Da coação do trabalho abstrato dentro da esfera de mercados de uma sociedade mercantil pautada pela mercadoria, pautada pela relação mercantil, né? Então a troca de trabalho vivo, né? A troca do trabalho dos assalariados, né? Por trabalho objetivado. O que diabo é esse trabalho objetivado? É o trabalho morto, é o trabalho das máquinas. Isto é, o pôr do trabalho social na forma de oposição entre capital e trabalho assalariado é o último desenvolvimento da relação de valor e da produção baseada no valor. O Kurtz, eu não vou ler o fragmento, porque o fragmento é enorme, né? Ele vai até a página 589. O Kurtz veio aqui, né? E todo esse pessoal da crítica do valor, né, a crítica categorial do valor de associação, viu aqui uma prospecção que o Marx fez há 150 anos atrás, disso que está ocorrendo agora, que é a automação, que chegaria uma época, e essa época chegou, isso para esses teóricos, de que nunca, tanto no capitalismo como agora, a capacidade produtiva foi maior do que a capacidade de expansão dos mercados. Nunca. O incremento tecnológico é maior do que a capacidade de expansão. Ou seja, a imediata capacidade de expansão, aliás, a imediata capacidade de racionalização da cadeia produtiva não corresponde à sua imediata capacidade de expansão dos mercados. E por isso, e também outra coisa que eu conversando com o Jorge, porque tudo isso é muito novo para mim. Não só novo para mim, como novo para o mundo das ideias, né? Esse movimento da crítica do valor é um movimento do final da década de 80. E o próprio Robert Kurtz, ele foi do marxismo tradicional, ele foi maoísta, né? Quando ele tinha um periódico chamado Marxist-Kritik, isso na Alemanha, ele ainda era maoísta. Depois ele começa a estudar bastante isso que ele chama de fragmento das máquinas, que foi esse negócio aqui do Marx que eu li, né, a troca de trabalho vivo, não sei o que. Quando ele lê isso, ele tem a ideia, ele e os companheiros dele, né, Ernest Lorhoff, Norbert Trenkel, Roswitha Scholz, Anselm Yapp e outros teóricos alemães nesse periódico, de criar a crítica do valor, né, que é um movimento anticapitalista e, a meu entender, antissocialista. Por quê? Porque rejeita as categorias imanentes do capitalismo: Estado, mercado, política, dinheiro, sujeito, fetichismo, valor, democracia, direito, Estado, já repetido. E rejeita também o socialismo, porque o socialismo não rompeu totalmente com essas categorias. Né? E se a gente for analisar bem a história do que alguns teóricos chamam de socialismo realmente existente, como Postone, o socialismo conservou um monte de coisa, inclusive mercado interno, dinheiro, valor, acho que sim, valor, dinheiro, mercado interno, tudo isso
o capitalismo, o socialismo conservou. Então ele não rompeu totalmente com o capitalismo. Tanto que em alguns trechos da obra curtisiana, né, a obra do Curtis, ele chama o socialismo de modernização retardatária. Por quê? Porque não rompeu totalmente com o capitalismo, né? Pois bem, aí deixa eu ver o que mais. Deixa eu voltar aqui ao fragmento das máquinas. Pois é, eu acho que para o pensamento não ficar truncado, o ideal era que eu lesse o fragmento das máquinas inteiro. Mas aí o vídeo ia ficar muito comprido, né? É um texto que eu mesmo xeroquei e fui comentar com o Jorge de Paiva, né? Porque o Jorge de Paiva é esse pesquisador mineiro que está aqui no Ceará. Ele lê esse material há muito mais tempo. Aliás, foi esse material que fez ele aceitar toda uma conjuntura que fez com que o grupo dele fosse expulso de um partido burguês na época, que era o tal do partido PT, né? Partido burguês. Foi esse material, esse fragmento das máquinas, né, que mexeu com ele e provocou toda uma... Ele não gosta da palavra revolução, né? Porque a revolução vai de um ponto e volta ao mesmo ponto, né? Isso na astronomia, mas é como se fosse uma revolução no pensamento dele, né? Um curto-circuito, assim. Fragmento das máquinas. Que é muito, muito maior, muito mais denso. O que mais que eu posso falar? Pois é, então para o Curtis, como eu estava dizendo, né? É um pensamento novo, né? É do final da década de 80. É um pensamento que vê que a esquerda, a direita e o centro querem administrar o capitalismo, né? Querem gerir o capitalismo. A esquerda mesmo, o PT quer gerir o capitalismo. O PSOL quer administrar o capitalismo. O PSTU quer administrar o capitalismo. Senão não participava do pleito eleitoral, né? Então todos esses partidos, esquerda, direita e centro, querem administrar o capitalismo. E nós, críticos categoriais do valor de associação, nós queremos suplantar o capitalismo. Nós não queremos legitimar o status quo, o Estado burguês e o mercado. Nós queremos suplantar. Nós não queremos legitimar, nós queremos suplantar isso aí. E no caso do Crítico Radical, aqui no Ceará, para a coisa não ficar só a nível teórico, né? Porque geralmente esse movimento da crítica internacional, do valor de associação, fica muito no campo da massa teórica, né? Da crítica teórica, da teoria social, muito nos artigos, nos periódicos e coisa e tal. E não desce muito para o nível da praxe social, do movimento social, do movimento de base, né? Para usar um termo que não é muito feliz. E já aqui, o pessoal, eu vejo o pessoal unindo a teoria e a prática, tanto que além das incursões pelo movimento social, o movimento, desde 2014, tem um sítio, estão tentando construir um sítio, né? O sítio já foi comprado, é um sítio de 56 hectares, que chama Brotando a Emancipação, em que lá eles estão tentando negar a sociedade do dinheiro, né? O excedente agrícola de lá vai para a comunidade, né? Sem a cobrança de dinheiro. Tudo isso para, na prática, já tentar construir essa sociedade do dinheiro. É lógico que a coisa não é fácil, não é simples, é uma coisa incipiente. 56 hectares não quer dizer o planeta Terra, mas já é um começo. E que mais? Eu acho que é isso. Eu poderia entrar aqui no conteúdo do livro, mas eu não estou numa semana muito criativa. Eu acho que eu consegui despertar a atenção dos espectadores e puxar uma discussão, um debate com os leitores, né? Obrigado.